Apocalipse diz: guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa. Mas que coroa é essa que você tem? O que a Bíblia fala sobre isso? Quais são os tipos de coroa? Onde que isso está na Bíblia? Tá bom? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Fica aí até depois da vinheta. Então vamos lá, galera. A coroa, ela era, na época da Bíblia, ela era usada apenas por reis e por vencedores, por atletas, né? Vencedores de algum tipo de esporte. A palavra coroa na Bíblia significa diadema. E a coroa, ela só é usada por merecedores. O exemplo, todos os exemplos que nós vamos falar aqui, diz respeito de mérito, não é graça. Nenhuma das coroas que nós vamos falar, eu quero te adiantar que são 5 coroas, essas 5 coroas, nenhuma Deus te dá de graça, não é misericórdia, não é, sabe, graça de Deus, favor não merecido, isso é mérito. Então logo, quando a gente fala de coroa na Bíblia, a gente não fala sobre salvação, sobre graça, mas sobre reino, né? O reino, ele é tomado por força e só os que se esforçam se apoderam dele. Então logo, para você usar uma coroa, para você fazer parte do reino, demanda algum esforço. Então vamos lá, deixa eu falar para você sobre a primeira coroa. A primeira coroa, ela chama coroa incorruptível, ou a coroa que não se desgasta, ela não apodrece, ela não envelhece, ela não enferruja. Ela está lá em 1 Coríntios 9, versículo 24 e 25. Lá Paulo fala que todo atleta, em tudo ele se domina, e que esses atletas eles correm por uma coroa corruptível, quer dizer, uma coroa que envelhece. Era uma coroa de louro. Ele estava citando sobre uma coroa de louros, né? Aquela que colocava na cabeça, mas essa coroa de louros, ela envelhecia, ela perdia a vida, ela perdia o vigor, ela secava, né? Mas ele nos compara isso porque nós, como cristãos, nós também somos um atleta e temos que ter atitudes como os atletas têm, mas em busca de uma coroa que ela jamais vai perecer, que nós usaremos no reino. Então o que acontece? Ele compara a gente com um atleta. É a mesma coisa que um atleta, ele faz no caso de corrida, ele faz um treino de velocidade, um treino de força, ele faz a musculação para fortalecer os músculos. Da mesma forma, nós cristãos temos que nos preparar para essa corrida. E é muito interessante porque o atleta ele faz a parte física, né? Nós também temos muitos tipos de treinos diferentes para herdar essa coroa e para participar dessa corrida em busca de uma coroa incorruptível. Na verdade, nós temos que praticar oração, leitura da palavra, conhecimento, jejum, sei lá, autodomínio, domínio próprio, sabe, longanimidade, paciência, amor ao próximo. São tantos treinos que a gente tem que fazer, não é verdade? Para a gente poder participar dessa corrida. Agora tem um outro detalhe que é muito interessante, que Paulo cita no versículo. Ele diz assim: nós, porém, corremos atrás de uma coroa incorruptível. Se ele falasse assim, então talvez ele estaria diminuindo isso e dizendo que essa coroa seria para apenas alguns, mas não. A coroa incorruptível, ela é para todos, porque ele fala, nós corremos. Se fosse para eu disputar com Paulo, então eu já estava perdido, tadinho de mim, não dava, sabe? Mas ele fala assim, nós, porém, corremos por uma incorruptível e não sem objetivo, né? Você lê lá e fala assim, nós não corremos sem objetivo, nós corremos para um alvo, né? Nós sabemos para onde estamos indo, nós temos um reino. Então a primeira coroa, ela fala sobre isso, tá? A primeira coroa é para todos que estão nessa corrida, todos que são lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus, participam dessa corrida por uma coroa incorruptível e todos têm direito a essa coroa, tá? Então, pelo menos uma coroa te é garantida
quando o Senhor vier em glória, que é uma coroa incorruptível, por você já participar dessa corrida, tá bom? Bacana, então vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a segunda coroa. A segunda coroa se chama coroa de alegria ou coroa de júbilo. Ela está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19 e versículo 20, tá bom? Fala sobre cada vida. Paulo fala assim: não sois vós a minha coroa de alegria? Então ele está dizendo que todas as pessoas que ele serviu como instrumento nas mãos de Deus para edificar, para levar, para conduzir a Cristo, essas pessoas é a coroa dele, é o que ele vai apresentar diante do Senhor. Isso é muito interessante. Então, todas as pessoas que você serviu como instrumentos na mão de Deus, isso vai ser o que você vai apresentar diante do Senhor. E isso, certamente, como Paulo disse, te trará alegria. Toda vez que Deus te usou para tocar a vida de algum irmão, para edificar a vida de algum irmão, para trazer o irmão novamente para o Senhor, ou para aperfeiçoar o irmão, né? Não importa o porquê e o como, nem para que Deus te usou. A questão é que se Deus te usou na vida de alguém, então você já terá uma outra coroa, né? Que é a coroa de júbilo, na hora que nós fomos apresentar ao Senhor nossos talentos, nossos dons, o que nós fizemos por esse reino, como nós multiplicamos a presença do Senhor na vida das pessoas. É muito interessante porque quando a gente fala de talento, o nosso grande talento é Cristo. Não é cantar, não é tocar, não é pregar, não é falar. O nosso grande talento é Cristo Jesus. E o quanto você tem multiplicado esse talento, não é verdade? Porque o Senhor é o Pai, é Deus Pai. Ele te deu um talento, é Cristo Jesus. Não enterre o Senhor Jesus na sua vida, sabe? Multiplique Ele. Então todas as pessoas que você apresentar diante do Senhor, essa será a sua grande alegria, tá bom? Então vamos lá, vamos falar agora da terceira coroa. A terceira coroa, ela está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Ela chama coroa da vida. Ela também é citada em Apocalipse 2:10. Né? A palavra fala que essa coroa é para todos aqueles que suportam provação até o final. Eu sei que você tem suportado provações, eu sei que todo o povo do Senhor passa por provações, não é verdade? Mas nunca retroceda. A palavra diz assim: nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que prosseguem ou dos que seguem para a salvação eterna. Está lá em Hebreus. Então não retroceda na sua provação. Não fique murmurando, não reclame. Isso é tão clichê, né? A gente ouve tanto falar sobre isso. Mas toda provação que nós passamos não é para reprovação. Quando nós passamos por uma provação diante de Deus, Ele só nos prova para nos aprovar. Toda vez que nós passamos por uma provação, é porque Ele quer nos dar a coroa da vida. Não temas, porque sofrerás perseguição durante 10 dias. E se você ficar até o fim, permanecer até o fim, é o que diz Apocalipse, você vai ganhar a coroa da vida. Então, persista, resista à sua provação, tá bom? E você vai ganhar a coroa da vida. Então vamos lá. Então, irmão, a quarta coroa é a coroa da vida, está lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, e diz respeito aos líderes, aos presbíteros, aqueles que cuidam das ovelhas do Senhor da maneira correta, por amor, sem torpe ganância, né? Não por obrigação, mas porque querem, porque foram chamados, porque foram separados para isso. Eles não olham para as ovelhas desejando a lã das ovelhas, a riqueza das ovelhas, o que as ovelhas têm e nem o que o Pai tem para te oferecer, mas cuidam das ovelhas por amor, assim como Cristo cuidou, amou e morreu, se entregou pelas ovelhas. Então, tu me amas, Pedro? Então cuida dos meus filhos, cuida das minhas ovelhas, cuida de coração, cuida sem ganância, tá bom? Cuida por amor, gaste a sua vida por elas, assim como eu gastei a minha. Então, tá bom, vamos lá então, galera. Agora, a nossa quinta coroa.
A quinta coroa, ela é a coroa de justiça, tá bom? Tá lá em 2 Timóteo, essa coroa da justiça, ela tá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Essa coroa é muito interessante porque nem todos hoje vão levar essa coroa. Sabe por quê? Porque a igreja perdeu muito essa questão de amar e desejar e vigiar pelo retorno do Senhor, porque essa coroa diz respeito somente àqueles que amam a vinda do Senhor Jesus, né? Você tem amado a vinda do Senhor Jesus, tem vigiado, tem buscado entender os fatos. Isso é muito interessante, porque quando a gente vai trabalhar, a gente está no ponto de ônibus, às vezes não está vindo ônibus nenhum na rua e você está assim, ó, você está olhando, está vigiando, tá buscando ver o ônibus para você não perder, porque a gente acaba sendo como aquelas noivas, né, esperando o noivo chegar, e as noivas nécias não estavam preparadas, não estavam olhando o ônibus, não estavam vigiando o ônibus. O noivo chegou, o ônibus chegou e essas noivas ficaram para trás, depois bateram na porta pedindo para entrar e não puderam porque não vigiaram. E hoje em dia a igreja perdeu muito essa questão de vigiar o retorno do Senhor Jesus. Tem até uma coisa interessante acontecendo no meio do povo de Deus, que as pessoas hoje buscam ver os sinais, entender as coisas do aparecimento do anticristo. Então todo mundo sabe, quando acontecer isso, quando acontecer aquilo outro, o anticristo, as pessoas estão vigiando o aparecimento do anticristo, mas não estão se preparando, nem ansiosos, amando a volta do Senhor Jesus. Não é verdade? A palavra Apocalipse, ela significa retirar o véu, tirar o véu, né? E diz que é revelação, a revelação de Jesus Cristo. É para que você seja tirado o véu dos seus olhos, do seu coração, do seu entendimento, para que você veja a volta, a revelação do Senhor Jesus para a sua igreja e para esse mundo, não para que a gente fique prestando atenção no aparecimento do anticristo. Então a igreja perdeu demais essa questão do amor à volta do Senhor Jesus para a sua igreja. Isso é muito interessante. Então, se você não tem amado a volta do Senhor Jesus, eu aconselho a você a começar a vigiar e pedir para que Ele acenda o seu coração nessa direção, tá bom? Olha, pessoal, se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Eu não sei se você está vendo isso no Facebook, se você está vendo isso no YouTube, mas deixa aí um joinha, um like, se inscreve aí no canal, compartilha, ajuda aí a compartilhar essa palavra do Senhor aí para todo mundo que está precisando, bacana?